Este é o caranguejo vermelho da Ilha do Natal. Pois é, um daqueles caranguejos que ocupam toda a ilha durante o período das migrações. Mas toda essa história vai acabar em breve, pois os caranguejos vermelhos serão destruídos por formigas. Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal Top Animais Hoje. Aqui você vai explorar muitas curiosidades do reino animal. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. E me fala aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Desde 1990, as formigas já mataram mais de 50 milhões de caranguejos, o que corresponde a 40% de toda a sua população. Os Estados Unidos, Espanha, Japão, ninguém estava pronto para uma invasão como essa. Esse vídeo mostra formigas invadindo ninhos de vespas, matando completamente todas elas e levando tudo de lá. E sabia que esse caso não é uma exceção? Isso acontece o tempo todo. Parece até estranho, mas uma formiga é capaz de derrotar facilmente uma vespa que pode ser muito maior que ela. Mas como fica picada com o ferrão da vespa? Na verdade, essa picada é inútil, porque as formigas têm suas próprias armas de defesa, e isso é um legado de um ancestral antigo. E sim, as formigas e as vespas são parentes distantes de alguma forma. O ferrão de uma formiga é mais fino do que a espessura do cabelo humano, e durante o ataque, a formiga o injeta no corpo da vítima para liberar o veneno. Além disso, as formigas têm mandíbulas poderosas e um certo ácido. Com tudo isso, essa vespa simplesmente não tem nenhuma chance. Mas por que as formigas matam vespas? Por que elas destroem seus ninhos? Bem, as vespas são predadoras muito agressivas. Sendo assim, não podemos dizer que são boas vizinhas. Para resolver esse problema, as formigas têm que lidar não só com as vespas adultas. Para elas, não há nada de difícil ao cuidar disso. Elas conseguem fazer o mesmo com as aranhas avondale, que é uma espécie da Nova Zelândia. As formigas mirméceas alcançam o ninho da aranha, matam as aranhas menores e acabam com as outras, e depois disso, destroem todo o ninho. Elas fazem de tudo para que as aranhas saiam daquele lugar e nunca mais volte. E o motivo para isso é muito simples. Essas criaturas se alimentam ao mesmo tempo e no mesmo território. E as formigas não precisam de concorrentes. Então, para elas, é mais fácil se livrar das aranhas enquanto elas são pequenas. Mesmo assim, eu não acho que o tamanho e a idade sejam um problema para as formigas. Se elas quiserem, podem matar qualquer um. Tudo o que elas precisam é apenas se juntar em um grande grupo para fazer isso. Veja só, uma cobra aquática que foi capturada pelas formigas e quase que ia sendo comida viva. Ou, por exemplo, veja essa outra cobra que também teve o azar de encontrar as formigas. As formigas precisam de apenas algumas horas para comer uma lagartixa inteira, ou, como eu disse, uma aranha gigante. Só basta fornecer às formigas tempo suficiente para destruí-las. Daí, elas já têm todos os outros recursos necessários para terminar o trabalho. Mas como é que criaturas tão pequenas têm um arsenal de ataque tão grande? Tudo isso não contradiz nenhuma lei da natureza? Bom, na verdade não. As formigas são os insetos mais antigos existentes. Elas existiram por até mais de 100 milhões de anos atrás. E é claro que por todo esse tempo tiveram que lutar para sobreviver. E lutaram tanto e com tanta frequência que isso significou muito para sua evolução. E não importa que tantos inimigos simplesmente morreram durante esse tempo. Por exemplo, no passado distante, os principais inimigos das formigas antigas eram os dinossauros, pássaros e mamíferos. Naquela época, as formigas eram capazes de usar suas poderosas ferroadas, mas eram praticamente inúteis contra os outros insetos. Foi então que o ferrão das formigas se transformou em um sistema de entrega de produtos químicos que poderia ser usado contra outras formigas. E suas mandíbulas também ajudaram muito. Algumas formigas são capazes de explodir e espalhar em tudo ao seu redor uma substância pegajosa, enquanto que outros conseguem apenas cuspir em seus inimigos. Isso é semelhante ao desenvolvimento da inteligência artificial. Existem muitos exemplos de como ela não só aprendeu durante o jogo, mas também é capaz de encontrar uma falha no sistema. Hoje em dia, a inteligência artificial
pode até hackear um jogo simples e encontrar uma maneira de quebrar as regras. E não se passou muito tempo desde sua criação, então não é surpreendente que as formigas pudessem fazer 100 vezes mais que isso. Essa é uma colônia de formigas, um formigueiro comum. E isso, ok, também é uma colônia de formigas. Essa colônia pertence aos territórios argentinos. Inicialmente, viveram nas regiões subtropicais da América do Sul, mas no início do século XXI, foram encontrados também na África do Sul, Mediterrâneo, Austrália, Nova Zelândia e Califórnia. Em um novo território, as formigas argentinas começam a destruir todas as formigas locais de qualquer espécie. Seu propósito é formar uma enorme mega colônia. Isso significa que os insetos que vivem em diferentes colônias são seus parentes genéticos. Isso é parecido com quando você sai da casa dos seus pais, mas ainda vive ao lado deles. De acordo com os cientistas, um grande número dessa população é comparável apenas à sociedade humana. E quer saber mais? Essas colônias continuam a crescer mais e mais. É difícil acreditar que os insetos têm sentimentos, e é ainda mais difícil estudar sobre essa questão, mas os cientistas estão tentando fazer isso. Por exemplo, eles experimentaram isso com as moscas drosófilas, tentando causar-lhes um medo primitivo por predadores, e parece que tiveram sucesso nisso. As moscas que ficaram assustadas precisaram de algum tempo para se acalmar e voltar a comer. Então, de alguma forma, elas sentiram algo. Portanto, outros insetos também podem ter medo de formigas argentinas. Talvez eles já até desenvolveram algo como uma fobia, e isso seria bem lógico, em contraste com o medo que os humanos têm com os insetos. Que mal eles podem fazer a gente? Os insetos são minúsculos, bem, a maioria deles. A insectofobia, ou medo de insetos, provavelmente tem diferentes razões para ser desenvolvido. Alguns têm medo de picadas de insetos, e alguns dos insetos carregam doenças ou podem te envenenar, e qualquer pessoa prefere ficar o mais longe possível deles. Mas e no caso de uma borboleta indefesa? É possível, por exemplo, que esses animais não causem medo, apenas nojo. O cérebro humano aprendeu a igualar essas emoções com o tempo, e provavelmente isso se deve à anatomia dos insetos, já que os corpos dos insetos são tão diferentes dos corpos dos outros animais, ou dos pássaros, e também são bem assustadores. Não é uma surpresa que os insetos sejam usados em filmes de terror, até mesmo as formigas. Na verdade, qualquer pequena criatura vai parecer assustadora se você torná-la 100 vezes maior. Aparentemente, as formigas não têm medo de deixar de existir. Elas têm medo apenas de coisas que podem matá-las. Por exemplo, elas podem ter medo de um predador em particular. E isso é muito diferente da percepção humana. Na maioria dos casos, estamos alarmados com tudo que está relacionado com a concepção da morte, especialmente se essas coisas forem restos de humanos. Espero que você tenha gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações para ser avisado sempre que postarmos vídeos novos. Deixe também o seu like e até o próximo vídeo.